devascularização. Então, vamos começar pela laceração. A laceração ela é demonstrada através de uma forma linear, geralmente por trauma penetrante, nos órgãos sólidos, né? E arma de fogo no intestino delgado. Mas como o intestino delgado não é órgão sólido, é mais difícil de ver esse trauma. Aqui é um outro exemplo de laceração no fígado. São essas imagens lineares. Nem sempre é fácil ver essa laceração. Aqui é essa linhazinha hipodensa, é a laceração no baço, geralmente se estendendo para a periferia, né? Agora o hematoma subescapular, geralmente ele é maior, né? Ele segue o formato do fígado e ele comprime o parênquima bolano, o parênquima do fígado. Então, esse é o hematoma subescapular no fígado. Aqui é o hematoma subescapular renal. Ele é delimitado pela cápsula renal e também hipodenso. Geralmente hipodenso pela cronicidade, né? Se fosse um hiperdenso, seria um hematoma mais recente. Agora, no contexto de trauma, o hematoma intraparenquimatoso não é muito frequente, porque geralmente ele está associado a um adenoma, um tumor, ou um paciente com CHC que sangrou, mas essa é a representação dele. Ele fica dentro do parênquima e não abala. Então, olha a importância da fase arterial. Na fase arterial, a gente consegue observar um sangramento ativo. Tá vendo que esse aqui é um extravasamento de contraste? Bem hiperdenso em topografia de vascularização. Lembrando, né, que lesão, quando tem vascular, uma lesão vascular, é uma laceração grau 4 ou 5. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre essa classificação. E o sangramento ativo mata mais. Aqui na fase portal, sabidamente porque as veias elas estão mais contrastadas do que a artéria, também ainda demonstrando permanência do sangramento ativo, porque ela continuou densa nessa região e até aumentou nessa região aqui também. Lembrando que aqui a gente tem associado um hematoma intraparenquimatoso. Então, aqui para comparar esse sangramento ativo na fase arterial com aumento do tamanho, né, na fase portal e uma certa diluição na fase tardia ou excretora. Lembrando que se fosse um pseudoaneurisma, ele não aumentaria de tamanho na fase portal ou não só de tamanho, na densidade, porque o sangue vem e volta, né? Aqui para demonstrar um hematoma subescapular no baço, aqui delimitado, e um foco de extravasamento de contraste também, ativo, no baço. O pseudoaneurisma, ele tem um aspecto de bolinha, né? E ele não continua na fase portal. Agora, numa fístula arteriovenosa, você tem uma comunicação da artéria com a veia. Então, aqui, por exemplo, a gente teve um sangramento da artéria mesentérica superior, que se comunica com a veia renal esquerda. E esse extravasamento, ela vai drenar para a veia cava inferior. Então, todos esses locais vão estar contrastando aos poucos. Então, houve aquele extravasamento para a veia renal esquerda, que vai drenar depois para a veia cava inferior. Então, aqui com a presença, né, de lago de contraste, esse é o lago de contraste. Que é a fístula, né, arteriovenosa. E por fim, a pior gravidade, né, na verdade,
Quando tem uma lesão renal, uma lesão vascular muito importante, você tem uma devascularização desse órgão. Então, aqui é apresentado um rim que não tem mais vascularização, é um rim desvascularizado. Ele fica totalmente hipodenso, não vascularizado nas fases de contraste. Portal, arterial, portal e tardia. E aqui uma devascularização do baço. Vamos falar agora um pouco sobre o trauma do intestino. O trauma do intestino, às vezes, é um pouco difícil de fazer o diagnóstico. No ultrassom, pouco provável que seria feito esse diagnóstico, mas, no geral, na tomografia, ela é representada por um adensamento ou borramento da gordura adjacente e espessamento da alça intestinal. Então, ela se encontra espessada com borramento da gordura adjacente. Além de ter também pneumoperitônio, e você não vê o ponto da laceração muitas vezes. Aqui demonstrando a presença de líquido livre na cavidade. E para avaliação de pneumoperitônio, que seria gás intraabdominal, ela ficaria a mesma densidade do ar de fora, então, porque é um gás, né? Nesse caso, o paciente está deitado, então o gás sobe, então aqui formando o pneumoperitônio, e a melhor janela para avaliação de pneumoperitônio é a janela de pulmão, que a gente consegue delimitar bem o pneumoperitônio. Para finalizar, vou deixar para vocês a classificação do trauma hepático e do trauma esplênico. Tem também a classificação do trauma renal, mas para avaliação do grau da laceração, se tem hematoma subescapular, se tem hematoma intraparenquimatoso, se tem pseudoneurisma ou lesão vascular. Então, depois vocês podem dar uma olhada nesse esquema, bem legal. Na prática, é muito difícil decorar todos esses graus, a gente acaba olhando mesmo cada esquema para avaliar, e é mais importante para o cirurgião. Aqui são minhas considerações finais do trauma abdominal. Ela é responsável por 15 a 20% de todas as mortes por trauma. Primeira causa de morte até a 4ª década de vida. É muito importante conseguir avaliar bem as imagens para o clínico, o cirurgião ou radiologista, porque saber interpretar as imagens é também saber definir a conduta. Lembrando que a cada 3 minutos sem intervenção cirúrgica aumenta 1% da mortalidade. O raio-x é um exame limitado, porém muitas vezes o único disponível. O FAST é o melhor método para avaliação de líquido na cavidade intraabdominal. E a tomografia com contraste é o exame padrão ouro. No futuro, será que vamos ter uma tomografia também para pacientes instáveis? Será que vamos utilizar a ressonância magnética? Lembrando que a ressonância magnética é um exame muito demorado. Então, fiquem com essas minhas considerações finais. Muito obrigada pela aula. O próximo slide são minhas referências bibliográficas. Então, aqui foram minhas referências bibliográficas. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim. Até mais, gente!